Bom, entre todas as medidas propostas até agora para combater, no seu entendimento, quais foram as mais eficientes? Infelizmente, uma das mais eficientes, que foi tomada em 2016, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública e com o aval aqui do Ministério Público e do Poder Judiciário, nos clássicos entre São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos ocorridos na capital ou no interior, somente os torcedores do time mandante poderão comparecer ao estádio. É o que se chama de torcida única. Está sendo muito combatido. O futebol realmente perde com a torcida única, porque é muito interessante você ter torcidas dos dois times, mas o efeito foi muito positivo. Embora não elimine totalmente as brigas que ocorrem nos estádios de futebol, diminuíram em torno de 70% os delitos ocorridos nos estádios e nas cercanias dos estádios. Então essa foi uma medida que infelizmente é extrema, né, porque você retira parte dos torcedores de um time que vai enfrentar o seu rival, né, desse espetáculo, mas com isso houve a diminuição da violência. Provavelmente, ou tomara, né, que futuramente nós possamos rever essa medida. Né? Tem muita gente aí, por parte da imprensa, que acaba criticando muito essa medida do Ministério Público de estar cerceando o poder de ir e vir do torcedor, de poder ir no estádio. Mas também, ao meu ver, são pessoas um pouco leigas no aspecto jurídico que colocam esse tipo de opinião. Vocês que dominam a lei e estão de fato vendo alguma efetividade com ela, qual é a opinião de vocês quando vocês ouvem essas críticas? Então, na verdade, quem acompanha futebol há umas décadas como eu, nós tínhamos, por exemplo, nos anos 80 e 90, normalmente os clássicos ocorriam no estádio do Morumbi, que era o único estádio grande que nós tínhamos em São Paulo, ou no Pacaembu. Agora nós temos a Arena Corinthians, a Arena Palmeiras, e o Santos manda muitos jogos também no Pacaembu e na Vila Belmiro. Quando nós tínhamos esses clássicos, via de regra no Morumbi, buscava-se a maior renda possível. Então você dividia o estádio. Então, à época, o estádio cabia, vamos supor, 80 mil pessoas. Eram destinados 40 mil para cada time. Então, tanto faz quem era o mandante, nós tínhamos estádios com as torcidas divididas. A partir de um certo momento em que os times começaram a ter programas de sócio-torcedor, eles não podiam dividir o estádio da mesma forma, porque eles tinham que atender cada time e o seu torcedor. Com isso, restou destinado, vamos supor, no estádio de 40, 50 mil pessoas, cerca de 2 mil lugares para as torcidas visitantes. Só que você oferecendo uma quantidade mínima para o torcedor visitante, acaba chamando quem são os torcedores que acabam vindo? São normalmente os torcedores organizados, que infelizmente muitos deles se encontram, né, envolvidos nesses problemas, nessas brigas. Não todos, evidentemente, mas alguns. Então, na verdade, nesse momento já houve uma segregação. Quando você destina 5% do estádio para uma torcida, você já impede que o torcedor, entre aspas, comum, venha com a sua família, porque ele sabe que vai estar com 2 mil pessoas contra 40 mil do outro time, então evidentemente é um local de risco, que se houver um encontro pode haver um enfrentamento. E foi o que ocorreu em 2016, entre um Corinthians e Palmeiras, que aconteceu no Pacaembu, comando do Palmeiras, em que haviam cerca de 2 mil corintianos e o resto de palmeirenses, né? Deve ter tido em torno de 20 mil pessoas. E houve muitas confusões. Já na manhã desse jogo, torcedores que estavam na zona leste de São Paulo, na região de São Miguel Paulista, se enfrentaram. Também houve uma morte de um torcedor, já na manhã do jogo, a 30, 40 quilômetros do local do jogo, de torcedores que se encontraram. No metrô também, na Estação Brás, houve problemas. Na Avenida Doutor Arnaldo também tivemos enfrentamentos com um grande dano, tanto físico quanto patrimonial, para as pessoas. Então, a partir desse evento, que foi março ou abril de 2016, já completando 2 anos, é que se teve a ideia da torcida única. Nesse jogo, por exemplo, eu estava lá no jogo, já trabalhando aqui no juizado, nós percebíamos que a torcida que estava lá presente, do Corinthians, que era a mínima, porque só podiam 2 mil pessoas, tem cerca de 2 mil pessoas, já eram torcedores organizados. E que o clima estava muito tenso. Ao final, o Palmeiras, se não me engano, saiu vencedor e ficou essa rixa entre aqueles torcedores ali. Com a torcida única diminuiu bastante. Tivemos no início de 2018 agora um problema na cidade de Itacoaquecetuba entre santistas e corintianos,
mesmo que os corintianos naquela data estivessem proibido de visitar o estádio, mas diminuíram muitas as ocorrências depois da torcida única.